Fala, Socio, tudo bem? Tudo bem, sócia? E aí? Tudo certo, meu. Ó, antes da gente começar, queria pedir pra galera aí se inscrever no canal, quem curte, né? E se quiser compartilhar com seus amigos e tal, aperta o sininho lá, receber as notificações. Sócia, eu tenho uma pergunta para te fazer. De novo. Eu tenho várias, né? Mas vamos começar com uma só. Tu te considera uma pessoa autoconfiante? Não, Não? não. Não, essa pergunta, a resposta é fácil. Então, como é que tu enfrenta esse negócio de tocar na frente de outras pessoas e dar aula, né? Essa é uma questão bem profunda, assim, né? Acho que tem muito a ver com educação, criação, várias coisas desse tipo, né? Os psicólogos de plantão podem explicar melhor, mas eu lembro que, meu, eu fiz um curso desses de autoconhecimento, essas coisas, e tinha uma parte do curso, assim, faz tempo isso, que a pessoa que estava dando o curso perguntava, assim, né? Dividiu o grupo em duplas e perguntava. Quem da dupla, levanta a mão quem da dupla que é a pessoa mais insegura, menos autoconfiante, assim. Acho que eu fui a primeira pessoa a levantar a mão. Então, eu acho que eu enfrento isso, assim, essa coisa de dar aula e tocar ao vivo, assim, sendo uma pessoa que eu considero insegura. É, pensando naquela coisa das horas de voo, né? Então, acho que isso me ajuda muito, tipo, tanto praticar, de tanto ensaiar, esse tipo de coisa assim me ajuda a, vamos dizer, ter mais segurança na hora de fazer essas atividades. Principalmente eu acho que tocar ao vivo, assim. Porque na aula, a aula é diferente pra mim. Eu não me considero que eu seja insegura dando aula, assim. É diferente. Mas e por que para tocar ao vivo tu te considera insegura e para dar aula não? Porque vamos ser bem honestos, assim. É mais difícil dar aula do que tocar ao vivo. Porque quando vai dar aula, tu tem que dominar um assunto a nível de explicar para outra pessoa. Enquanto que tocar ao vivo é só saber bem a tua parte e não precisa explicar nada para ninguém. Sim, mas eu não sei. Pra mim é mais fácil dar aula. Porque eu já tenho os assuntos dominados, assim. É mais uma questão que ao vivo acho que tem muita gente, você fica exposto, entendeu? O que eu me sinto muito bem tocando ao vivo, assim, né? Tipo, eu adoro. Mas em algumas situações eu sinto uma pressão, assim, às vezes. E eu tenho certeza que essa pressão, ela, ela reflete em mim porque é por causa de insegurança, por causa de falta de autoconfiança, assim, vamos dizer, né? Então, quando eu tô num ambiente, assim, que, meu, eu já toco há muito tempo com a banda, né? E é diferente, né? Sempre que é a primeira vez com alguma banda ou é uma situação que, meu, eu sinto que eu estou sendo julgada, né? Aquele ambiente de músicos, né? Aí às vezes a gente fica mais pilhado, vamos dizer assim. Esse ambiente de músicos é o que a gente toca para músico é meio raro, na verdade, não é? A gente toca mais é pro público, né? É, exato. É um ambiente, meu, mais de masterclass, né? Workshop e tal, mais esse tipo de ambiente, assim. Mas exatamente, tem a ver com você se sentir dominando o assunto ou não. Por exemplo, quando eu fiz o lançamento do meu livro lá no IBVF da Vera Figueiredo, eu tava como se eu tivesse no meu quarto, super relaxada, assim. Mas que eu escrevi o livro com o Dom, com o Steph, meu, revisei aquilo, fiz 3 vezes aquele negócio, meu. Deus, ali eu tava dominando, assim, o que eu tava falando. Tudo aquilo que, meu, são coisas que, entendeu? E aí quando. Eu acho que a diferença disso pra quando você vai tocar ao vivo é que quando você tá tocando, pode explodir alguma coisa. E, mas, tipo, que controle tu tem disso? Exato, nenhum. Então, é exatamente isso. Então, mas assim, eu não sei. A minha sensação é diferente, assim. Eu entendo, assim, que é uma coisa que, meu, tem que ser trabalhada, eu acho, assim. Ah, sim, com certeza, tem É, que ser é. trabalhado. Não, para algumas pessoas vem naturalmente, para outras não.
Mas sim, pode e deve ser trabalhado, né? sim. Uma coisa que eu acho que assim, antigamente, assim, quando eu era mais nova, eu me importava muito com a opinião das outras pessoas que estavam tocando comigo, assim, né? Os outros músicos, vamos dizer. Isso impactava muito em mim, né? E eu fui aprendendo a, vamos dizer, filtrar isso, né? Porque tem gente que vale a pena você ouvir, tem gente que não, né? Porque isso também impactava muito na minha autoconfiança, assim. Se eu levasse uma cara feia no meio do show, eu ficava mal. Às vezes o show inteiro, assim, entendeu? Às vezes perpetuava, assim, era uma coisa muito louca. Já aconteceu numa banda que eu tocava, a gente perdeu o baixista, digamos assim, porque a gente foi fazer um show numa cidade do interior, lá no Rio Grande do Sul, onde o baixista tocava com o irmão dele. E como os dois não são da cidade, mas tem a família da cidade, então eles eram meio que celebridades. E eles tocavam, e ele e o irmão tocavam só cover, né? Eles só faziam cover. Então é um repertório que é mais fácil de ser aceito. Então, assim, eles tocavam direto lá e só cover. E aí esse baixista conseguiu para a banda que a gente na época tinha trabalho autoral fazer um show na mesma cidade, no mesmo lugar. E aí, claro, sendo uma banda autoral, a reação do público era diferente, né? Quando tu toca Smoke on the Water, o pessoal já sai pulando, né? Quando toca uma música que ninguém ouviu, o pessoal vai primeiro ouvir para saber se Sim. gostou. Então, assim, as reações elas eram mais demoradas. Uhum. E ele resolveu sair, quer dizer, ele sumiu, né? A gente tinha uma série de shows marcados, o cara sumiu, não, na época não tinha e-mail, não tinha nada, era tudo telefone fixo, não atendia telefone, não entrava em contato, nada. E a gente acabou tendo que arrumar um outro baixista. Mas ele resolveu sair porque um cara passou na frente do palco e fez assim. Nossa, meu. Um cara, Ah, putz, é muito triste isso, meu. com certeza. Porque, meu, às vezes o cara podia estar querendo zoar, ou, meu, ele tem algum direito de não gostar, né? Mas não é Claro, por isso que você vai. é lógico que, além de ter o direito de não gostar, de repente também o cara foi pego de surpresa, achou que era a banda nova do cara que ia fazer o mesmo repertório que ele fazia com o irmão. Sim, Mas mesmo que não fosse isso, se o cara realmente não gostou, o cara tem todo o direito. Mas a gente estava tocando, eu acho que para umas 300 pessoas, que, digamos assim, 299 estavam gostando, mas tinha uma reação mais demorada porque era um repertório que eles não conheciam. sim, normal. E aí um cara fez assim. Meu, a gente tem essa tendência, né? O ser humano tem a tendência de lembrar mais das coisas negativas do que das positivas, né? Isso é comprovado, assim. Mas, putz, meu, é um caso a se trabalhar, assim, meu, É, né? teve duas coisas. Deixa eu dar uma pequena história assim, né? O grande lance do EMI para mim não foram só as aulas de bateria. Tinha todo um suporte e aulas de outras coisas também, né? Uhum. E mesmo dentro das aulas de bateria, tinha algumas coisas muito legais. Então, nós tínhamos uma matéria chamada bateria de rock, específica para rock, né? A gente estudava e analisava os bateristas de rock, um monte de coisa. E num dos textos da apostila, né, eles falavam assim que o baterista de rock ele tem que ter muita autoconfiança, porque a bateria de rock tem que ter pegada. Sim, E tudo no rock em si, tudo se apoia na bateria, em todas as músicas, mas no rock a fundação da bateria tem que ser mais forte, digamos assim. E tem uma fica tudo na frase, cara, né? A bateria fica na cara, meu. exatamente, tem uma frase que é muito dita por aí que é verdade, né? Uma banda só é tão boa quanto o baterista, Sim. né? Então assim, uma banda que todo mundo é meia boca, o bateria é bom, a banda é boa, Uhum. né? Tô falando do rock Sim, especificamente. Uma banda onde tem três caras que são excepcionais e o baterista é meia bomba, a banda é meia bomba, sim, sim. né? É verdade. Então ali nessa apostila que os caras estavam, era um capítulo específico sobre o John Bonham. Aparentemente era um cara que tinha muita autoconfiança quando tocava, pelo menos, Sim. né? E ali tinha uma frase que os caras colocaram provavelmente de
algum livro de autoajuda, que infelizmente hoje em dia tem o autoajuda tem uma conotação pejorativa, né? Por causa de muito picareta, mas na época tinha menos picareta, então ainda tinha uma conotação positiva. Uhum. E a frase dizia o seguinte: se tu acha que tu consegue, tu tá certo. E se tu acha que tu não consegue, tu também tá certo. Sim. É uma frase que eu também não sei se veio antes ou depois, mas tem um livro do Napoleon Hill que tem uma filosofia do sucesso que tá lá. Sim, Se você acredita que você é um fracassado, você é. exatamente. É isso. Eu acho que é ele que cunhou essa frase, né? Porque ele é É, um dos precursores da autoajuda. Ele sim. escreveu esses livros há 100 anos atrás, né? Então, isso sim, com certeza, meu. Mas, assim, apesar de eu me considerar uma pessoa não autoconfiante, né, no palco, meu, eu não transpareço isso, assim, e eu sempre, assim, a gente vai trabalhando essas coisas, né, mas, em geral, eu sempre tô tranquila, assim. Um outro momento que eu tive alguns probleminhas no, Normal, né? no Porque, palco, mas acho que faz parte, todo mundo, claro, né, meu? Eu claro. acho que também muita autoconfiança, extremo, assim. Os dois extremos são ruins, né, meu? A virtude É, está no meio, né? é que tem uma linha tênue entre a autoconfiança e a arrogância, né? Exato, é. É, A extrema autoconfiança e arrogância tá então, perto ali, né? então, assim, eu sou radical de extremo centro, né? Então eu acho que tudo tem que ser assim na medida certa, né? Sim, é o equilíbrio, né, meu? Tudo tem que ser feito com moderação, até a moderação. E, Boa. e tem uma outra coisa que também aí é o seguinte, que também foi, aí já não foi numa aula específica de bateria, era uma aula mais geral assim que tinha no EMAI. Foi um workshop de um psicólogo, inclusive, porque tinha muita gente que tinha o que chama de stage fright, né, que é sobe no palco e congela, né? E aí ele dizia assim, o fato de vocês subirem no palco, vocês já são a inveja de todas as outras pessoas que não estão no palco. Então, assim, não precisa ter medo. Vocês já estão sendo aprovados. Porque, assim, quase 100% das pessoas que estão te assistindo gostariam muito de estar ali no palco, ou cantando, ou tocando bateria, ou tocando guitarra, ou Uhum. dançando, fazendo qualquer negócio. E não vão fazer isso nunca, às Não vão vezes fazer por isso nunca. Não, falta não, de dedicação, não, motivação. não, às vezes é só total falta de coragem mesmo. Também. É total falta de coragem, assim. A primeira semana no EMAI foi uma semana onde eles juntaram todos os alunos, né? Foi quando teve essa, digamos assim, essa conferência com o psicólogo. E ele começou a palestra dele dizendo assim: em primeiro lugar, parabéns para vocês, na época, né, com carta, por terem preenchido o formulário e mandado pelo correio para o EMAI. Ele falou assim: menos de 10% das pessoas que pedem o catálogo preenchem o formulário e mandam. Caramba, meu. Então ele falou assim: parabéns para vocês que já venceram o primeiro medo e tiveram a coragem de preencher o formulário e mandar para nós. Legal, Uhum. legal. Ele não falou bem-vindos ao manicômio, músicos? Isso aí já estava subentendido. É. Legal, Sassi, legal. Acho que, meu, o que ajuda muito é isso que eu falei pra mim. Praticar, tocar, ensaiar. Mas eu acho que vai além disso, porque até foi uma conversa que eu tive com os outros dois lá do Drum Education Live, né? E o Mark disse nessa conversa que para não ter medo, ele mergulhou na técnica, que ele achava Sim. assim, se eu dominar a técnica toda, aí eu subo no palco, porque ele tinha o stage fright. Ele subia no palco e, aí, não, sei tudo. Só que aí ele mesmo falou, só que no momento que ele subia no palco e batia o pânico, a técnica saía pela janela. Não, nesse momento você não consegue nem tocar, às É, vezes. exatamente. A coordenação vai pro espaço, é uma coisa fisiológica, assim, meu. Toma Exatamente. conta de você. Caramba, meu. Como que ele resolveu? Ele não é psicólogo, mas ele trabalha com terapias alternativas associadas à psicologia. Ele trabalha com hipnose, né? Ah, Hipnose da hora. clínica, né? Não hipnose de palco. Sei. Uhum. Né? E ele disse que isso acabou ajudando. Ele entrou nessa tipo, na hipnose pra se ajudar e acabou virando clínico, né? Legal. Eu já fiz hipnose desse tipo aí.
Ah, legal, Sosseu, muito bom, meu. E qual o conselho que você daria pra quem se sente muito sem autoconfiança pra tocar, pra fazer qualquer coisa, pra tocar com banda, pra ensaiar? Eu tenho alunos que não têm coragem nem de ensaiar com banda, assim. O meu conselho é que é o seguinte: quanto menos tempo esperar para fazer, melhor. Porque a pessoa que entra numa aula de qualquer instrumento pensando assim, não, agora eu vou fazer aula por 2 anos, vou estudar 3 horas por dia, porque daí eu vou saber tudo e vou chegar lá e vou impressionar todo mundo. Fazer a aula, estudar e tocar são dois animais completamente distintos. E saber muito pode acabar atrapalhando, porque a pessoa chega lá pensando assim, putz, eu estou fazendo aula há 2 anos e se eu fizer alguma coisa errada, o que os caras vão pensar? Pô, 2 anos de aula não sabe nada? Uhum. Sim, se cobra muito, né? Exatamente. É. Então, eu acho, o primeiro é o seguinte, né? Tocar um instrumento tem uma vantagem que se a gente erra alguma coisa, ninguém morre. Uhum. Né? Aceitar o erro, né? Um médico já é mais difícil, assim, É, né? Um sim. engenheiro, se ele errar na construção de um prédio, outra coisa. Agora, músico, É, né? Tá sim. tocando na frente de 10 mil pessoas, comete um erro, as 10 mil pessoas saem vivas de lá. Uhum. E provavelmente dando risada por causa do erro, ou seja, tu ainda diverte as pessoas. Sim. Mas a verdade é que ninguém nota, mas é É. só para o efeito da piada. Uhum. E a melhor atitude que eu já vi na minha vida foi o seguinte: teve uma mulher que veio fazer aula comigo faz uns 15 anos já. E eu dava aula numa escola chamada Planet Drum, e uma vez por mês o cara fazia uma prática de banda lá com os alunos. Ele chamava um guitarrista amigo dele lá e fazia uma prática de banda. E essa mulher teve uma aula comigo tipo terça ou quarta-feira, e a prática de banda era no sábado. No sábado ela já foi fazer a prática de banda. Legal, show. Aí quando ela veio na semana seguinte para a segunda aula, Uhum. eu falei assim, parabéns, tu é corajosa, hein? Fez uma aula e já foi na prática de banda, né? Uhum. E ela falou uma coisa que eu achei sensacional, que ela disse assim, mais cedo ou mais tarde eu ia ter que fazer, porque né, o que adianta estudar um instrumento se não tocar? Sim. E aí ela falou o seguinte, e quanto antes, melhor. Uhum. Com uma aula só, ninguém esperava nada de mim. É, Então qualquer coisa que eu fizesse exatamente. estava ótimo. Muito legal, meu. É. É, e meu, eu sempre falo pros alunos também, e até pra mim, mas a gente tá aqui pra errar, né? E aprender com os erros, né? Sim, Então, normal, isso aí é, acontece, né? normal. E é como qualquer coisa na vida, assim, quanto mais fizer, mais confiante fica, né? Exatamente, isso também. Então, assim, eu As sempre, horas de voo. eu sempre convido os meus alunos a ir nas jams de blues, né? Porque, primeiro, o blues é um negócio mais simples, assim, né? Um negócio mais, não é simples, é mais básico, né? E quanto mais eles fizerem, mais eles vão ficar acostumados com aquilo. Sim, legal. Legal, legal, Sussa. Da hora. Então, pô, vamos tocar É, e esquecer que toca aí e relaxa. se cobrar e ficar se cobrando, né? Claro, se aprender com erro é bom, mas não precisa se escotear nem nada. Então, para adaptar uma frase, relaxa e toca. Isso, isso aí, Sussa. Gostei da adaptação. Boa. Então tá, sócio. Até Então tá, mais. beleza. Até mais.